meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu estou chegando com mais uma aula do nosso terceiro trimestre. Nós estamos estudando a lição do livro de Daniel, esta revista que está maravilhosa. Deus está acima do fogo, dos leões e dos impérios. Uma lição extraordinária. Nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como assunto da lição o livramento da fornalha ardente. Desde já agradecendo você que me acompanha aqui no canal. Você professor, você aluno que acompanha as aulas aqui no canal Escola Bíblica Comentada. Bom, você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ative o sininho para você receber de primeira mão as postagens, aqui as aulas que postamos toda semana aqui para você, tá bom? Compartilhe, comente e muito obrigado por me acompanhar aqui no canal da Escola Bíblica Comentada. Então, vamos estudar a lição de número 3. Daniel, capítulo 3. O livramento da fornalha ardente. Ok? O texto áureo diz assim: Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. A verdade prática vai dizer o seguinte: a fidelidade a Deus não nos isenta das provas, mas garante a sua presença e livramento em meio a elas. Então, a fidelidade, ela nos garante a presença de Deus em meio à prova, em meio à tribulação. Isso é muito interessante, porque Deus está sempre conosco. Jesus nos prometeu estar conosco todos os dias, né? Isso é maravilhoso. Então, vamos adentrar a nossa lição, tocando em todos os tópicos e subtópicos de forma prática, de forma clara e objetiva, para que você possa entender o que Deus preparou para nós através dessa aula, tá bom? O objetivo da lição é reconhecer o desafio da idolatria enfrentada pelos jovens hebreus. Também entender que a fidelidade a Deus pode nos conduzir a provas intensas e valorizar o testemunho que impacta vidas, permanecer firmes em meio às adversidades. Nós temos 3 tópicos com seus subtópicos, e o primeiro tópico mas antes deixa eu ler a introdução com você, que diz assim: o terceiro capítulo de Daniel relata um dos episódios mais conhecidos da Bíblia, a fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego diante da ameaça de morte. Confrontados pela ordem de adorar a estátua de ouro erguida por Nabucodonosor, esses jovens permaneceram firmes em sua fé, recusando-se a adorar outro Deus além do Senhor. Como consequência, foram lançados em uma fornalha ardente, mas Deus interveio de maneira miraculosa. Esta lição nos ensina que a fé autêntica é demonstrada não apenas pelas palavras, mas, sobretudo, pela coragem de permanecer fiel mesmo diante da morte. Primeiro tópico: a imposição da idolatria. A imposição da idolatria. Primeiro subtópico vai falar a exaltação da estátua. Daniel narra a tentativa de Nabucodonosor em consolidar seu poder por meio da adoração forçada. Diz aqui o nosso comentarista: a adoração forçada. Por quê? Porque não é Deus. Ele não merece essa adoração. Ele não está ali para ser adorado. Então, ele vai tentar de todas as formas a ter essa adoração forçada, né? Isso lembra muito o inimigo, o episódio que o inimigo ele faz de tudo para ser adorado. Inclusive,
levando Jesus, além de ser tentado no deserto, no penáculo, ele pede para que Jesus o adorasse, prostrasse diante dele, tá bom? Esse é o papel do inimigo, né? Tem que querer ser adorado porque ele não é para ser adorado. Então, ele vai querer forçar as pessoas que o adorem. O primeiro subtópico a exaltação da estátua, que está em Daniel 3, do capítulo 1, que diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, e levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Como vocês sabem, aqui na aula, eu faço a aula de forma resumida, tá? Então eu não leio o tópico todo, até para a gente ganhar tempo na aula. Mas você, professor, e você, aluno, leia a revista toda, tá? Leia todo o conteúdo. Eu estou ministrando a aula porque eu já li a revista toda, eu li a aula toda, então vou pegar apenas a parte que a gente vai fazer a aplicação, tá bom? O parágrafo que a gente vai fazer a aplicação. Então veja bem, aqui no primeiro subtópico, da metade para o final, vai dizer assim, ó, a exaltação da estátua, né, que é o subtópico, que vai dizer, ó, essa atitude ilustra a velha tentação humana de usurpar a glória que pertence somente a Deus. O parágrafo anterior diz assim: ao erguer uma imagem colossal de ouro, com 30 metros de altura e 3 de largura aproximadamente, ele pretendia glorificar a si mesmo e assegurar a obediência irrestrita. Então, essa atitude ilustra a velha intenção humana de usurpar a glória que pertence a Deus, ou seja, a velha tentação humana de usurpar essa glória que pertence a Deus. Então, se a glória pertence a Deus, a glória é para Ele. Isaías 42:8, ele vai dizer assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome e a minha glória, pois ao trem não darei. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus é Deus e a glória é para Ele para todo sempre. Deus não vai dividir essa glória. Então, desde a queda do Éden, a humanidade ela é tentada a buscar exaltação própria, né, em vez de glorificar a Deus. Então, o que é isso? O orgulho, né? O orgulho foi a raiz do primeiro pecado e continua sendo dos maiores perigos para o coração humano. A raiz dessa tentação é o orgulho, desde a queda do Éden. A independência de Deus, né? Adão pecou porque teve uma proposta de ser independente do céu, e nós não fomos feitos para ser independente de Deus. Não fomos feitos para ser independente do céu. A proposta sempre foi ser igual a Deus. Nabucodonosor está querendo ser Deus, ou pelo menos ser igual a Deus. Gênesis 3:5 diz que a serpente prometeu o seguinte: ó, sereis como Deus. Então vocês vão ser igual a Deus. A proposta era: vocês vão ser igual a Deus. A criatura jamais vai ser igual ao Criador. Isaías 14, nos versículos 13 e 14, diz que Lúcifer desejou exaltar o seu trono acima de Deus. Então o orgulho, ele sempre leva o homem a querer competir com a glória divina. Então Deus rejeita, irmão, toda tentativa de usurpar a sua glória. Tudo que é aquilo que tenta ocupar o lugar que é de Deus. Isso acontece no dia a dia, acontece no ambiente de culto, por exemplo. As pessoas querer ser, em vez da glória ser para Deus, querer que a glória seja para Ele. Sabe? Toda pessoa que chama a glória para si, ela de alguma forma ela está tentando ocupar o lugar que é de Deus. Então, quando alguém pergunta assim: será se isso é de Deus? A resposta é: a quem glorifica? Toda ação dentro de um culto, para você saber se é de Deus ou se não é, você tem que analisar o seguinte: está glorificando a quem? Está glorificando a Deus ou está glorificando ao homem? Se estiver glorificando ao homem, Deus está fora. Porque Deus ou é Ele exclusivamente ou não é.
Atos 12, no versículo 21, diz que Herodes, ele aceitou ser chamado de Deus e morreu ferido por um anjo. Depois você lê o capítulo 12 de Atos, que você vai ver lá. O Herodes foi ferido por um anjo porque aceitou ser chamado de Deus. Então a busca pela própria glória vai sempre se repetindo aí na história. E isso acontece nos dias de hoje, não é só nos tempos passados. Se você outro exemplo, a Torre de Babel, lá em Gênesis 11, no verso 4, eles vão dizer assim: façamos para nós um nome. Então as pessoas sempre em busca de estar igual ou acima de Deus. A Bíblia diz que o rei Uzias, lá no 2 Crônicas, no capítulo 26, versículo 16, diz que ele quis exercer um sacerdócio que Deus não lhe havia dado, ou seja, por conta própria. Agora, se você olhar da contramão disso aí, vem Jesus, quem ensina o oposto, ensina o contrário. A Bíblia diz lá em Filipenses 2:5 até Filipenses 2:5 a 11, depois você ler com calma, você vai ver que Jesus Cristo, ele se humilhou, ele sendo Deus, se humilhou, e por isso Deus o exaltou. Então Jesus, sendo Deus, se humilhou. E às vezes a pessoa, sendo ser humano, quer ser igual a Deus, quer receber glória. Então quem busca a própria glória será humilhado, mas quem se humilha diante de Deus será exaltado. Tá certo? Então toda glória pertence ao Senhor. Toda glória pertence ao Senhor. O verdadeiro discípulo, ele vive para que Cristo seja exaltado e não para promover a si mesmo. Quem trabalha dizendo que é discípulo de Jesus para se promover, ele está no caminho errado. Nós não estamos aqui para nos promover, nós não estamos aqui para que a gente seja visto. A gente estamos aqui para que o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Então toda conquista, tudo que eu tenho, tudo que eu consigo, tudo que eu faço, tem que glorificar a Deus. Todo dom de servir no reino tem que glorificar a Deus. Se eu canto, glória a Deus. Se eu prego, glória a Deus. Tudo que eu faço, a glória é de Deus, porque tudo vem dEle. Toda a honra recebida deve ser devolvida ao Senhor, porque nós não somos nada. Quem é Ele. Nós não somos coisa alguma. As coisas só acontecem porque Deus é na nossa vida. Nós temos que reconhecer isso aí e atribuir a Deus tudo, absolutamente tudo. Em 1 Coríntios 10, no versículo 32, diz: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Isso nos leva ao segundo subtópico, que é o decreto ameaçador, que está nos versículos 4 e 5, que diz assim: nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações, homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, das cítara, do saltério, da gaita, do fole e de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Então a proposta aqui é: quando der o sinal, vocês vão prostrar e adorar. Da metade para o final vai dizer assim: a pressão para a conformidade ainda, no caso, assim, essa ordem revela a intolerância religiosa do Império Babilônico, que exigem uniformidade de culto em detrimento da liberdade da consciência. A pressão para a conformidade existe hoje quando os sistemas sociais de culturas tentam impor valores contrários à fé cristã. Então, assim como os 3 jovens viveu em uma cultura pagã na Babilônia, o cristão também vive em uma sociedade que frequentemente tenta moldar os seus pensamentos, valores, comportamentos, né, de acordo com os padrões do mundo. Então, vivemos numa sociedade onde essa cultura pagã, onde esse sistema tenta moldar o nosso caráter cristão.
O mundo exerce uma pressão para conformar o cristão com esse sistema. Então, ele observa que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles recebem aí um novo nome, né? Uma nova educação, uma nova alimentação, uma mudança em vários aspectos. Hoje a pressão vem por meio de uma nova, por meio da cultura, por meio das mídias, das ideologias e dos costumes. Então não é diferente nos dias de hoje. Esse sistema opressor, esse sistema babilônico, eles tentam fazer com que a igreja se conforme com isso. Mas nós somos chamados, através da palavra de Deus, Romanos 12:2, e não vos conformeis com este século, não vos tomeis a forma deste mundo. Por quê? Porque Deus, né? Porque toda fidelidade a Deus, ela começa dentro do coração do ser humano. Então, Daniel, nós estudamos na lição passada que Daniel, antes de decidir, ele já tinha decidido no coração. Antes dele ser tentado, antes de ser provado, ele já tinha decidido no coração em não se contaminar. Os 3 jovens já foram para ali sabendo das suas convicções. E já foram para ali decididos que não se prostraria diante daquela imagem. Eles sabiam das suas convicções. Então, não, nós vamos, mas já vamos decididos, nós não vamos nos prostrar. Então, a vitória espiritual na vida do crente, ela nasce nas convicções firmes. Pessoas que têm posicionamento, pessoas que se posicionam. E isso começa dentro do coração, isso não começa de forma externa, e sim de forma interna, vem de dentro para fora, do coração. É por isso que Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, o segredo é permanecer fiel, é ter fidelidade, porque Deus honra aqueles que permanecem fiéis. A Bíblia diz que ele procura os fiéis da terra. Então, os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles preferiram agradar a Deus do que a Nabucodonosor. Preferiram agradar a Deus. E em Atos 5:29, diz assim: antes importa obedecer a Deus que os homens. Tem muita gente que usa esse versículo para não ter liderança espiritual, para não ter ninguém como líder. Eu não preciso de pastor, eu não preciso ter uma liderança sobre a minha vida, porque eu preciso agradar a Deus e não pessoas, e não os homens. Mas não é isso aqui que o versículo está falando. Não é desse contexto, é do contexto de que o sistema que quer mudar a sua fé, a sua convicção. Em vez de agradar esse sistema, você vai agradar a Deus. Então, a igreja hoje vive também debaixo dessa pressão de conformidade, né? Vai sempre existir. Mas Deus procura homens e mulheres que, como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego, né, seus amigos, permaneçam firmes em seus princípios, mesmo quando exige coragem e renúncia. Mesmo quando exige, isso aí custa a tua vida, mas que permaneça firme. A pressão é grande. Observe que essa pressão que eles estão aqui envolvia o quê? Ameaças. Se não se prostrar, vai para a fornalha. Mas eles mantêm firme. A consequência da desobediência, né, nesse caso, era a fornalha ardente. Era ser jogado lá, e jogava mesmo, porque era a palavra de rei. Mas eles preferiram enfrentar o fogo do que desobedecer ao Deus Todo-Poderoso. Entre enfrentar esta luta, enfrentar esta prova, enfrentar esse desafio e negar o Senhor e abandonar a fé, escolha os desafios. Escolha a prova, porque no final de tudo o Senhor exaltará. Isso nos leva ao terceiro subtópico, que fala sobre a resposta das multidões, que está no versículo 7, que diz: Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa e da cítara e do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro do rei Nabucodonosor,
que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Olha aí, as nações se dobraram. E da metade para o final, diz assim, sobre a resposta das multidões. A maioria das pessoas, por medo ou por conveniências, cedeu à ordem do rei e se prostrou diante da imagem. Em contraste, os 3 jovens hebreus se recusaram a adorar o ídolo, mesmo sabendo das consequências. Esse contraste enfatiza que a verdadeira fidelidade exige coragem para ficar sozinho contra a maioria. Ficar sozinho contra a maioria. A fidelidade a Deus nunca foi medida por quantidade de pessoas que fazem, que faz o certo. Não é medida pela quantidade de pessoas, mas pela disposição de permanecer firme na verdade. Olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles ficaram praticamente sozinhos. Se não, só eles. Eles estavam ali praticamente sozinhos diante daquela multidão, mas não se curvou diante da imagem. Mas eles escolheram agradar a Deus, como eu já disse agora há pouco. Escolheram agradar o Senhor em vez de seguir a maioria, porque tem gente, irmão, que vai para a maioria. Está todo mundo fazendo, eu tô junto, conte comigo. A maioria nem sempre está do lado da verdade. Então o som dos instrumentos, quando tocaram os instrumentos do dia, o povo todo se prostraram diante da imagem, todo mundo, vamos se curvar diante da imagem. Então a pressão aqui fala sobre a resposta das multidões. Então a pressão da maioria era enorme. Mas não é essa pressão da maioria que vai determinar o que é certo. Por quê? Porque o errado continua sendo errado, mesmo quando a maioria pratica. Mesmo, tá todo mundo fazendo, mas está errado. Ninguém está fazendo, mas está certo? Tudo bem. É pouca gente fazendo, mas está fazendo certo? Ok. Não é porque todo mundo está fazendo errado que é certo. Mas continua sendo errado. A gente não pode ir com a maioria porque está fazendo. Somos orientados em Êxodo 23:2, não seguirá a multidão para fazeres o mal. Então, é a multidão que está fazendo errado? Eu não vou ser mais um na multidão, eu vou na contramão. Mas para isso, exige coragem para permanecer firme. Ser fiel a Deus exige coragem para permanecer firme. Os 3 jovens estão ali, mas eles se recusam a adorar a imagem, mesmo sabendo que isso lhe custaria uma fornalha ardente de fogo. Eles preferiram a aprovação de Deus do que a aprovação dos homens. Então, irmão, a verdadeira fé, ela permanece firme, mesmo quando todo mundo cede, todo mundo se entrega. A verdadeira fé, ela permanece firme. Porque o certo, a certeza que nós temos é que Deus honra quem permanece fiel. Deus não evitou a prova, mas manifestou sua presença lá na fornalha. Que coisa maravilhosa. Então a fidelidade daqueles jovens, o que fez? Glorificou o nome do Senhor diante de toda a nação. Lembra que nós falamos que na nossa vida tem que glorificar a Deus? Então a verdadeira felicidade, a verdadeira fidelidade, como já dissemos aqui, ela exige coragem. Para ficar sozinho quando todo mundo se manifesta ao contrário. Quando toda a multidão está indo, mas a gente, não, eu vou na contramão, não vou ser desse jeito. E nós aprendemos, à luz da Bíblia, que a verdade ela não muda porque a maioria rejeita a verdade. O errado, meu irmão, vai continuar sendo errado, mesmo, como eu já disse, mesmo que todo mundo estivesse fazendo. E o certo vai continuar sendo certo, mesmo que poucos estejam praticando. Nós, como cristãos, nós estamos sendo chamados a permanecer fiel ao Senhor. Ainda que isso lhe custe oposição, rejeição, sofrimento. O problema é que estou vivendo uma geração que tem medo de cancelamento, tem medo de não ser visto, não ser notado, não ganhar like, não ganhar visualização, de ser rejeitado. Irmão, nós somos chamados para ser rejeitados mesmo pelo mundo.
ser perseguido mesmo por conta da verdade. Isso nos leva ao tópico de número 2, a fé em tempos de prova. Primeiro subtópico, a denúncia maliciosa, que está nos versículos 8 a 12. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns dos caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara e do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, e se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Os jovens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem, não adoram a imagem de ouro que levantastes. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui uma denúncia. Além de prostrarem diante desta imagem, eles estão denunciando aos jovens. Diz aqui, da metade para o final, Nabucodonosor ficou irado, convocou os acusados para uma última chance de se retratarem. Esse episódio ilustra como a lealdade frequentemente provoca oposição, perseguição. Aqueles que se mantêm firmes na fé devem estar preparados para enfrentar críticas, acusações e até ameaças como parte da batalha espiritual. Então, tem que estar preparado. Quer ser fiel a Deus, tem que estar pronto para sofrer esses tipos de acusações, de críticas, de ameaças por parte deste sistema. Então, olha, se você observar a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, nos ensina que permanecer fiel ao Senhor nem sempre será a decisão mais fácil. Jesus não falou que seria fácil. Isso é conversa de quem não lê Bíblia. A fidelidade a Deus frequentemente, irmão, vai despertar a oposição daqueles que rejeitam a sua verdade. Sempre vai ter essa oposição. Os 3 jovens, eles foram denunciados. Eles foram acusados injustamente, ameaçados de morte, porque recusaram desobedecer. Ou seja, recusaram se prostrar diante da imagem do rei Nabucodonosor e decidiram ser fiel ao Senhor. Aí automaticamente vem a oposição, porque a fidelidade ela desperta a oposição. Observe que no versículo 8 diz assim: ora, no mesmo instante chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Então eles estão sendo acusados ali, né? Além de eles estar fazendo errado, se dobrando diante da imagem, eles vão agora denunciar. Então quem decide viver em santidade pode se preparar para as críticas, pode se preparar para a incompreensão, pode se preparar para a perseguição. Foi Jesus que advertiu, Jesus falou, João capítulo 15, 18, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Jesus foi odiado, que dirá a nós. Então, a fidelidade, a lealdade, ela exige firmeza diante das ameaças, diante das críticas e das perseguições. Mesmo diante da fornalha ardente, observe que eles responderam. Versículo 18 do capítulo 3 de Daniel, vai dizer: não serviremos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro. Posição. Se posicionou, se manifestou, disse: não, nós não vamos. Então o cristão precisa permanecer firme, ainda que isso lhe custe a perseguição, ainda que isso lhe custe a própria vida, mas temos que se posicionar. Porque como diz o comentarista aqui, a perseguição ela faz parte da batalha espiritual. Foi o próprio apóstolo Paulo
Ele declara isto a Timóteo, nós já estudamos 2 Timóteo no capítulo 3, versículo 12. Ele diz: todos os que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. Então, meu irmão, não tem vida fácil, assim como as pessoas falam por aí. Agora, vale a pena ser fiel. As críticas, as acusações, as ameaças, isso não é sinal do abandono de Deus, mas é a evidência de que existe uma batalha espiritual contra aqueles que permanecem fiéis. Deus está presente em todas as áreas das nossas vidas, em todos os momentos da nossa vida. Então vale a pena ser leal, vale a pena ser fiel. A fidelidade pode até te levar para a fornalha, mas jamais, jamais afastará a presença do Senhor. Você pode até entrar nessa fornalha, mas entrará com a presença de Deus na tua vida. Deus presente na tua vida, sempre. Assim como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus permanece do lado daqueles que não se curvam diante da pressão desse mundo. Não se entregue, meu irmão. Não se curve diante desse sistema. É melhor sofrer por obedecer a Deus do que viver em paz, desonrando o nome do Senhor. Tá bom? É melhor sofrer por obedecer a Deus do que viver em paz, desonrando o nome do Senhor. Vamos ao subtópico 2, que fala a imposição de renúncia. Que está no versículo 15, que diz: agora, pois, estáis disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara e da harpa, e do saltério, e da gaita, de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que eu fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Eita! Olha só, esse episódio, essa pressão, diz aqui o comentarista logo no comecinho do tópico, essa pressão é típica dos sistemas humanos que oferece alternativas fáceis para evitar o sofrimento, mas à custa da fidelidade, ou seja, isso vai ter um preço, a conta chega. É a famosa proposta do caminho fácil. Tem gente que gosta demais. Não, então o rei vai oferecer uma segunda chance, né? Uma segunda oportunidade. A oportunidade para que ele se curvasse diante da imagem. Então o rei está oferecendo uma segunda oportunidade. Mas essa proposta vai lhe custar a fidelidade. Está parecido com o faraó lá, quando ele fala com Moisés: vocês podem ir, mas deixa os meninos. Depois, vocês podem ir, mas não vai muito longe do Egito. Então ele vai fazendo propostas para que as pessoas se distraiam ou ensaiam do propósito. Irmão, bastava só um gesto, um pequeno gesto para evitar a fornalha. Era só se curvar. Tem muita gente se perdendo aí porque é só isso. É só um detalhezinho, de nada, rapaz, não vai dar nada. Mas é nesse detalhe que você está negociando, é nesse detalhezinho de nada que você pensa que você está negociando valores, princípios, que pode te custar caro, pode custar a tua salvação. O inimigo sempre apresenta um atalho para fugir da cruz. Ele sempre vai apresentar alguma coisa para você sair do caminho. Fique atento, fique vigilante, tá? Sempre vai aparecer alguma coisa, alguma proposta do inimigo. Ele fez isso com Jesus. Ele fez isso com Jesus no deserto, no penáculo. E ele vai sempre fazer com a igreja tentando afastar dos caminhos do Senhor. Então a paz oferecida pelo mundo, ela custa caro, porque custa a perda da comunhão com o Senhor. As propostas de Satanás para a igreja, para o cristão, se aceita, isso custa muito caro, vai custar a sua salvação. A fidelidade vale mais do que o conforto. A fidelidade vale mais do que qualquer outra coisa oferecida por esse sistema. Os 3 jovens, os 3 hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, preferiram a fornalha do que a infidelidade, do que ser infiel. Eles confiaram que Deus podia livrá-los da fornalha, mas permaneceriam fiéis. Mesmo que isso não acontecesse,
eles estavam lá. Pode observar que eles falam: se isso não acontecer, nós não vamos nos curvar. O que nós aprendemos aqui? Que a verdadeira obediência, ela não depende da circunstância, mas da convicção de que Deus é. A convicção de que Deus é. Então hoje surgem as propostas, né, para abandonar princípios bíblicos, para abandonar o propósito de Deus. Em troca de quê? Em troca de conforto, de vantagens e tantas outras coisas. Mas não vale a pena. O cristão fiel, ele escolhe obedecer a Deus. Mesmo que isso, quando isso significa enfrentar a oposição e o sofrimento. O problema é que muita gente não quer pagar o preço do ponto de vista de renunciar àquilo que desagrada a Deus. Isso nos leva ao terceiro subtópico, que fala sobre fidelidade e resistência, que está nos versículos 17 e 18 do capítulo 3 de Daniel. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos teus deuses, nem adoraremos na imagem de ouro que levantaste. Olha aí, pronto, posicionou. Então, da metade para o final aqui do comentário, disse: essa atitude nos desafia a avaliar nossa própria fé. Estamos dispostos a ser fiéis, mesmo quando nossas orações não são respondidas como esperamos? Eita, olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estão aqui enfrentando a maior prova das suas vidas. Eles criam que Deus tinha o poder para livrá-los ali daquela fornalha. Mas ele também estava disposto a permanecer se caso o livramento não viesse. E aí? E a gente? Será que a gente pensa do mesmo jeito? Age da mesma forma? Nós estamos que nem o hino lá: se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus também. Então, a confiança não estava só em Deus. Ou seja, a confiança estava em Deus e não no milagre. Não apenas no milagre, mas no Deus que eles estavam servindo, o que eles serviam. Então, é por isso que ele se posiciona dessa forma. Eles não duvidaram da capacidade de Deus, de forma alguma. Mas eles estavam posicionados: se Deus não quiser fazer, a gente vai continuar do mesmo jeito, porque Ele é Deus. Nós adoramos pelo que Ele é. Está tudo certo. Mas eles criam, né, porque que Deus poderia fazer o impossível. E isso tem que acontecer conosco. Nós devemos orar confiando no poder do Senhor, sabendo que nada é impossível para Ele. Nada é impossível para Deus. Agora, a expressão "mas se não", que eles falam, né? Se não acontecer, o que isso quer dizer? Isso aqui revela a submissão e soberania divina. Isso aqui revela que a vontade de Deus é sempre boa, é sempre perfeita, mesmo quando isso não é de acordo com aquilo que eu estou esperando, aquilo que eu estou querendo para mim. Porque o que eu quero para mim nem sempre é bom, mas o que Deus quer para mim, eu sei que é muito bom. Então a maturidade espiritual é o quê? É confiar em Deus mesmo quando as respostas é diferente da nossa expectativa. Isso é maturidade espiritual. Isso é porque é o sinal que você cresceu espiritualmente. Eles preferiram ser fiel. Eles preferiram enfrentar a fornalha ao desobedecer ao Senhor. Então o cristão verdadeiro, ele é chamado a permanecer fiel. Custe o que custar, ele tem que permanecer fiel. Então essa atitude aqui, ela desafia a nossa fé, como colocou o comentarista, avaliar, né, a nossa fé. Estamos dispostos a ser fiel, a permanecer fiel, mesmo quando nós, dentro da nossa ótica, né, de ver, Deus demora em responder, ou não responde de acordo com a minha expectativa. Nós vamos continuar servindo ao Senhor quando os seus planos não chegam à nossa compreensão? Ou a nossa fidelidade depende das bênçãos ou do que aconteça, né? Então fica aqui esse questionamento, né? A nossa fidelidade depende das bênçãos ou do Deus que nós estamos servindo?
Então, meus queridos, a verdadeira fé, ela não é baseada apenas no que Deus faz, mas é baseada no que Deus é. Eu sou fiel a Ele pelo que Ele é, e não apenas pelo que Ele faz. Porque nem sempre Deus quer fazer aquilo que eu acho que eu preciso, né? Então, Deus livra os 3 jovens da fornalha, mas antes do milagre, eles já tinham tomado uma decisão. E já tinham se posicionado. Permanecer fiéis. Então, o maior testemunho, prenda isso aqui, não foi o livramento, mas sim a fidelidade deles. Por quê? Porque a fé genuína, quem tem essa fé genuína, ele continua obedecendo a Deus. Mesmo quando as respostas, né, as orações, não é aquela que a pessoa está esperando. Mas a fidelidade ao Senhor deve estar acima da circunstância, acima dos resultados. Isso nos leva ao terceiro tópico, a presença de Deus na fornalha. Primeiro subtópico, a fúria do rei, que está no versículo 19. E então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, disse, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava. Meu Deus do céu, quanta fúria. Da metade para o final diz assim, muitas vezes as provações parecem se intensificar em nossas vidas como se fossem aquecidas 7 vezes mais. No entanto, é justamente nessas horas que o poder de Deus se manifesta com mais clareza e glória. Meus queridos, há momentos que as nossas lutas parece assim que não diminuem, só aumenta. Então, assim como aconteceu com esses 3 jovens, às vezes na vida da gente, a gente olha assim, parece que a coisa, cada dia que passa fica pior. Mas assim, o que a gente precisa aprender é que a nossa fidelidade não evita a prova. Ser fiel a Deus não quer dizer que nós vamos estar isento da prova. A fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego não evitou a fornalha, ao contrário. Tornou a prova ainda maior, mais intensa. Por quê? Porque o rei mandou aumentar a fornalha. É o contrário do que as pessoas pregam por aí. Esse evangelho de que é só vitória. Sabe? Mas é justamente no aquecer da fornalha, é justamente na intensificação das lutas que Deus revela o seu poder. Então, a fidelidade, quanto mais eu sou fiel, mais essa prova, a luta é intensificada, porque é uma guerra espiritual. Observe que a recusa de desobedecer ao rei provocou ainda mais a sua ira. Vai lá, aquece a fornalha 7 vezes mais. Pode aumentar. Então, permanecer fiel nem sempre evita o sofrimento, mas uma coisa é certa, ser fiel honra o Senhor. E a boa notícia é que Deus está presente guarde isso aqui, Deus está presente no auge da aflição, no ápice da aflição, Deus está lá. Deus nem sempre, como eu já disse, nos livra da fornalha, mas Ele entra nela conosco. Muitas das vezes as provações parecem ser aquecidas 7 vezes, né? Potencializada 7 vezes mais. No entanto, é justamente nessas horas que o poder de Deus se manifesta como disse o comentarista aqui, se manifesta com mais clareza e glória. Quando a intensidade da prova aumenta, a presença de Deus se torna mais evidente. A fornalha, porque a fornalha, a prova, a luta não é o fim do crente fiel. Ela é o palco onde Deus revela o seu poder e exalta o seu nome é glorificado. Quanto mais a luta é intensificada, mais o nome do Senhor é glorificado nas nossas vidas. Isso nos leva ao segundo tópico, o quarto homem na fornalha, que está nos versículos 24 e 25. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos e andam passeando dentro do fogo.
sem nenhum dano. O aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Veja bem, a maior bênção, diz aqui o comentarista, que a maior bênção da metade para o final, viu? A maior bênção durante a tribulação não é apenas esperar, ou seja, não é apenas escapar do sofrimento, mas testemunhar a comunhão íntima e transformadora com o próprio Deus. Queridos, a Bíblia nunca prometeu uma vida sem tribulação. Nunca, absolutamente nunca. Quem está te chamando para ser fiel, para ser crente, para ser cristão, para servir a Deus, te prometendo isso, é engano, é fake news. Está errado essa pregação. A Bíblia não nos chama para viver uma vida sem transformação, sem tribulação. João 16, no versículo 33, diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. Jesus está dizendo. Mas no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus não está prometendo que ninguém vai ter vida fácil, mas ele está dizendo assim: eu venci o mundo. Eu quero que vocês tenham paz em mim. Não se preocupe. A Bíblia diz assim: basta cada dia o seu mal, não se preocupe com o dia da manhã. Então, mesmo Jesus falando assim que no mundo vocês vão ter aflições, ele garante algo muito maior. Isso aqui tem que ser observado. Qual é? O que é que ele garante? A presença constante em nossas vidas. Isso é suficiente, queridos. Os 3 amigos ali do Sadraque, Mesaque e Abednego descobriram que a maior bênção não era evitar a fornalha, mas era encontrar o Senhor lá dentro dela. Olha que coisa maravilhosa. E o que nós aprendemos aqui? Que a tribulação, a provação, ela revela a profundidade da nossa comunhão com Deus. Que coisa maravilhosa. No versículos 16 e 18, diz: se o nosso Deus quiser livrar-nos, né, ele nos livra. E se não? Se não, está tudo certo para nós também, que nós servimos a ele pelo que ele é. No João capítulo 13, no versículo 15, ele diz assim: ó, ainda que ele me mate, nele esperarei. Isso é fé no Deus que tudo pode. A verdadeira comunhão, ela permanece firme, mesmo quando os livramentos ainda não chegou. Daniel, o Sadraque, Mesaque e Abednego está lá, mas a fé está firme. Então, o crente que aprende a confiar em Deus, quem aprendeu a confiar em Deus, não pode perder a esperança, pois ele sabe que na hora certa o Senhor se manifestará o seu poder. Isaías no 43, verso 2 diz: quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, não te queimarás. Não é igual está lá no hino não, né? Se. É quando, tá bom, pessoal? Só para deixar bem claro aqui. E o Salmo 23, no verso 4, diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. E Jesus nos fez uma promessa gloriosa, que está em Mateus 28, 20. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Vai ter alguns dias ruins, mas vai ter muitos dias bons. Mas todos eles eu vou estar com vocês. Deus nem sempre nos tira a prova, irmão, mas ele nunca nos abandona nela. Você pode ficar tranquilo. E eles estão lá na fornalha. A Bíblia diz que o fogo não passou nem perto deles, mas as cordas foram queimadas, porque eles estavam andando. Eles foram jogados amarrados e estavam andando. Então assim, os servos, os 3 jovens, eles permanecem intactos. Então, o fogo não conseguiu destruir. A fé está sendo provada, mas o fogo não consegue destruir. Essa é a fé sendo provada no fogo, né? Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versos 6 a 7, diz que a fé é provada como ouro no fogo.
Então o fogo da provação destrói aquilo, só vai destruir aquilo que nos prende. Observe que eles estão presos, né? Então o fogo da provação só destrói aquilo que nos prende, mas aquilo que pertence a Deus, ele não vai destruir. Creia nessa palavra. A maior bênção da tribulação não é simplesmente o livramento, mas é conhecer Deus de maneira profunda, é ter comunhão com Ele, ter intimidade com Ele. Quanto mais intensa a prova, já falamos agora há pouco, mais pode ser a revelação da presença de Deus. Glória a Deus por isso, né? E você? Quem sabe você esteja vivendo uma fornalha hoje, hein? Passando por essa fornalha, por esse sofrimento, passando por esse desafio. Mas eu tenho uma ótima notícia: o Senhor pode te livrar dessa fornalha, ainda que Ele permita você continuar por um tempo, né, ali passando esse deserto, essa provação. Mas uma coisa Ele te garante: a presença dEle estará ali contigo. Quem anda com Deus na tribulação sai dela com uma fé mais forte, um caráter mais semelhante ao caráter de Cristo, que é para isso que nós somos chamados. Um testemunho que glorifica a Deus. Olha que coisa gloriosa. Então a maior bênção não é apenas sair da fornalha, mas é encontrar Jesus dentro dela. Dá para dar um glória aí? Comente. Terceiro subtópico e último subtópico: Nabucodonosor, bendiz o Senhor. Versículo 28, que diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. E o comentarista coloca aqui da metade para o final, o comentarista coloca assim: a fidelidade dos jovens e o poder de Deus resultaram em um poderoso testemunho. Irmão, a fidelidade do crente, ela glorifica a Deus diante do mundo, diante das pessoas. O testemunho desses 3 jovens aqui levou a Nabucodonosor a reconhecer a grandeza do verdadeiro Deus. Nós estamos falando de um homem poderoso. Ele está reconhecendo a grandeza do poderoso Deus. O que lição nós trazemos aqui? Mateus 5,16. Assim brilhe a vossa luz. 1 Pedro 1, 12 e 14. Diz que as prisões de Paulo contribuíram para o avanço do Evangelho. Nós só estamos aqui hoje com esse Evangelho, pregando esse Evangelho, porque o apóstolo Paulo lá atrás sofreu prisões, perseguições, passou também pelas suas fornalhas, para que esse Evangelho pudesse nos alcançar. Então, nossa fidelidade em tempos difíceis pode levar outros a reconhecerem a soberania de Deus. Você está na luta, você está na prova, creia, acredite que essa luta ela tem um propósito, que é fazer com que as pessoas reconheçam a Deus através do seu testemunho. Foi isso que aconteceu com esse jovem e fez com que Nabucodonosor reconhecesse a grandeza de Deus e o único Deus, o Deus Todo-Poderoso. Aplicação pessoal: precisamos decidir permanecer firmes, mesmo distante das ameaças mais severas à nossa fé. Seja fiel, independentemente do resultado final. A verdadeira fé descansa em quem Deus é e não apenas no que Ele faz. E aqui nós encerramos nossa aula e eu agradeço você por mais uma vez estar comigo, acompanhando aqui no canal Escola Bíblica Comentada. Que Deus abençoe tua vida, abençoe tua aula e tenha aí uma aula produtiva, tá certo? Alunos da Escola Bíblica Dominical, leiam a revista, estude a revista. Professores, que Deus te use grandemente nesta aula. Quero orar com você. Pai querido, eu te louvo e te agradeço por esse momento de estar aqui na tua presença com mais uma aula. O Senhor continua nos abençoando grandemente, abrindo nossa mente, nosso entendimento, para que possamos aprender a cada dia mais de ti. Te apresente esse professor, este aluno, que o Senhor continue abençoando cada um. É o que te peço no nome de Jesus. Amém.